No vídeo de hoje nós veremos os principais aspectos das grandes navegações espanholas, entre elas a chegada de Colombo em 1492 na América, os acordos que fizeram entre Portugal e Espanha e o contexto que isso tudo aconteceu. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje? As grandes navegações ou expansão marítima foi aquele movimento que os europeus tentaram encontrar rotas alternativas de como chegar à Índia. Nós focamos nos vídeos anteriores o caso português e hoje nós veremos como é que a Espanha lidou com esse processo. A começar nós falaremos do contexto, as navegações de Colombo, Fernão Magalhães e os tratados que eles fizeram, certo? Então vamos aqui da primeira parte. Eu separarei o contexto em dois blocos. O primeiro, numa questão interna chamada Guerra da Reconquista, e o segundo, a questão dos espanhóis se lançando na navegação. Vamos entender aqui o que foi essa Guerra da Reconquista. Por volta do ano 700, os mouros, ou os árabes, invadiram a Península Ibérica, expulsando ou retirando os reinos cristãos daquela região. E a Guerra da Reconquista nada mais foi do que a reconquista dos cristãos desta região. E aí, pegou o nome? Guerra da Reconquista, e ficou claro? Tanta repetição, hein? Eu entendi a referência. Quer começar o show? É importante salientar que esse processo não foi assim do dia para a noite. Vejam que os mouros conquistam a Península Ibérica, mouro aqui são parentes, são os árabes, tá? Eles reconquistam a Península Ibérica ali no ano 711. E os espanhóis e portugueses vão conseguir finalizar e expulsar completamente os árabes dessa região no ano de 1492, com a tomada de Granada. Então, ó, notem que aqui nesse mapa tem o século XI, que eles estão ali bem no norte da Península Ibérica, ali os portugueses e espanhóis, os reinos cristãos. E conforme vai avançando a data, eles vão cada vez mais em direção ao sul. Certo? E é importante frisar que aqui também tem aquele espírito cruzadista. Lembra lá da tomada de Jerusalém pelos árabes, muçulmanos e os cristãos recuperando a Terra Santa? Aquela mesma ideia vigorou aqui. Tanto que tiveram algumas cruzadas que direcionaram-se para essas regiões. Para essa região, da Península Ibérica, né? Mas enfim. E note que nesse mapa aqui do século XIII, toda a Península Ibérica, quer dizer, quase toda a Península Ibérica foi reconquistada, só faltando essa extremidade sul aqui, que é a região de Granada. Por quê? Qual que é a grande questão desse momento? Os espanhóis, eles atrasaram sua saída no mar justamente por causa disso, porque o foco deles neste momento era em conseguir pegar as suas terras de volta, expulsar os mouros dessa região. Notem que o território português é muito menor do que o espanhol. Logo, a sua concentração nessa guerra não foi tão intensa. Por isso que os portugueses saíram primeiro nessa corrida para o mar. Só que tem aquela grande questão. Deu certo para Portugal. Nós vimos aqui que eles conquistaram pelo périplo africano. Foram dominando regiões e tudo mais, melhorando a economia de Portugal. Os espanhóis também se deram conta e quiseram fazer essa empreitada. E assim, ampliando suas rotas comerciais, melhorando a economia. Só que tem um detalhe, eles não poderiam fazer o mesmo trajeto que os portugueses, uma vez que os portugueses não deixariam esse fato acontecer. Então qual foi a ideia deles? Tentar dar a volta ao mundo e chegar nas Índias. Então, ó, eles vão atravessar o Oceano Atlântico, só que eles não contavam que nesse meio termo eles encontrariam um novo mundo, um novo continente. No entanto, aqui eu quero dar destaque na pessoa que fez essa primeira empreitada, que foi Cristóvão Colombo. Ele era provavelmente genovês. Tem uns historiadores que dizem que ele era português, descendente de genoveses. No entanto, o importante aqui ressaltar é que ele foi um navegante que casou-se com uma portuguesa e tentou fazer essa expedição de dar a volta no mundo para chegar às Índias no reino português. No entanto, não foi muito aceito. Dessa forma, após a morte da mulher dele, ele vai lançar a sua proposta
para o rei da Espanha. Ele tenta por algumas vezes. No entanto, depois da reconquista de Granada, no fim da Guerra da Reconquista, o reino, a coroa espanhola, aceita seu convite, aceita sua proposta de fazer a navegação e chegar às Índias. Reza a lenda que um dos conselheiros dos reis daquela época analisou a proposta de Colombo. O valor que ele cobrava para fazer essa expedição equivalia a 2 banquetes que a família real fornecia. Então ele pensou, analisou, Vossa Senhoria, pense conosco, se esse cara for um louco, se perder no mar, o que você vai perder? O dinheiro de 2 banquetes. Agora, e se ele estiver certo e achar uma nova rota comercial? Quais são os ganhos que você tem a isso? Então veja, analisar o risco e o investimento feito e colocaram Colombo nessa empreitada. Lógico que Colombo fez algumas observações, ele queria algumas concessões, ser o vice-governador das regiões que ele fosse e tudo mais, e dessa forma ele ganharia notoriedade e fama. E no ano de 1492, ele parte para essa viagem, chegando ali na América Central neste mesmo ano. E aí, só que tem um detalhe, ele achava que tinha chegado nas Índias. Então, quando ele chegou ali, viu tudo diferente e falou, olha, nós estamos nas Índias. Na verdade, ele estava na América. Aí você vai falar, pô, que burro, ele não sabia onde ele estava. Não era bem assim. Por quê? Pouquíssimos europeus tinham conseguido chegar à Índia nesse período. E muito menos eram os relatos dessas viagens. Então, era algo totalmente novo para eles. Então, quando ele chega num lugar novo, com pessoas diferentes, com coisas diferentes exóticas, ele fala, aqui é a Índia. Porque pouca gente tinha o conhecimento desse período. Pouca gente não, pouco europeu. Após essa expedição de ele chegar ali onde mais ou menos hoje é Bahamas, ele volta para a Espanha e traz as novidades. E lógico que o rei espanhol ficou muito entusiasmado com essa ideia e envia expedições para esse novo continente. Só depois, com Américo Vespúcio, que foi cartografar essa nova região, que eles descobriram que eles não chegaram à Índia, e sim um novo continente. Daí, como Américo Vespúcio fez esse mapa e assinou ali com o nome dele, com o tempo foram chamando, olha o mapa de Américo foi dando o nome do continente de América. E ao meu ver, aí sendo uma das grandes injustiças históricas, pois Colombo, ele desbravou o mar, enfrentou várias dificuldades, conseguiu fazer várias conquistas, e o continente não tem homenagem, o nome a ele, tem só um país aqui na América do Sul. Já o cara que simplesmente fez um mapa, ganha como homenagem o nome do continente. Mas enfim, nem sempre tudo é justo nessa vida, né? Mesmo a Espanha tendo conquistado a América, adquirido novos territórios, eles não abandonaram a ideia de conseguir dar a volta no mundo e chegar às Índias. E é nesse intuito que vai vir um navegante português, que navegará em nome da Espanha, chamado Fernão Magalhães. Ele será o responsável por fazer a primeira circunnavegação, ou seja, o primeiro a dar a volta no mundo. Fernão Magalhães era um navegante muito experiente que desde 1505 já fazia suas expedições ali na região da Índia, em nome de Portugal. No entanto, ele entra em uma desavença com o rei português, devido a uma batalha que ele lutou e uma negociação que ele fez com os mouros ali na região do Marrocos. E ele é exilado e vai para a Espanha, e lá ele passa a navegar em nome dessa coroa. E no ano de 1519, ele inicia sua viagem, ele parte ali da Espanha, vem para a região da América do Sul. Aqui no extremo sul, você pode ver que ele passa pelo continente. Na verdade, ali é um estreito que separa ali a América do Sul. Tanto que esse estreito ganha o nome de Estreito de Magalhães, em homenagem a esse navegante, que está ali entre a Argentina e o Chile, certo? Então ele passa pelo estreito, dá a volta, chega ali na região da Ásia, nas Filipinas, que inclusive tem um nome em homenagem ao rei Filipe II espanhol. E nessa região da Ásia, Fernão de Magalhães vai morrer. No entanto, a sua tripulação seguirá a viagem, conseguindo dar a volta e chegar até a Espanha. Por mais que ele tenha morrido no percurso, como ele era o comandante, o capitão-mor dessa expedição, os historiadores costumam dizer que ele foi o responsável pela circunnavegação, porque ele que conduziu, ele que planejou.
Notem que Portugal e Espanha tomaram a dianteira dessa corrida e tiveram grande vantagem perante os outros países. E para evitar possíveis conflitos entre esses dois países, eles fecharam acordos no qual eles dividiam as posses. O primeiro deles é um acordo chamado Bula Intercoetera, assinado no ano de 1492. Vejam aqui que passa uma linha imaginária aqui no Oceano Atlântico. Qual que era essa lógica? Dessa linha para o leste, as novas terras conquistadas pertenciam a Portugal e dessa linha para o oeste pertenciam à Espanha. E outra coisa que é importante reparar aqui, que a América não tinha nenhuma posse portuguesa. No entanto, o rei português questionou, não, eu quero maiores posses, eu quero um território maior, eu quero que essa linha se estenda mais para o ocidente. Então eles cancelam a bula Intercoetera e assinam o Tratado de Tordesilhas, que ele passa aqui no Brasil, inclusive, certo? No entanto, é importante salientar que o TT, é um nome íntimo assim para o Tratado de Tordesilhas, tá? Ele não corta, ele não divide apenas a América em duas partes. Ele divide o novo mundo, as novas conquistas. Ou seja, o que fosse América, África e Ásia era dividido em duas partes. Neste sentido, se você pensar só de América, quem é que ficou com maior posse de território? Os espanhóis. Portugal ficou com pouca coisa, que é uma parte do Brasil só. Já em nível mundial, quem que teria mais posses? Portugal ou Espanha? Olha aí no mapa. Se você falou que era Portugal, muito bem, você acertou. E a última coisa a se frisar desse acordo aqui, que ele foi ratificado, ele foi assinado pela Igreja Católica. Só que, vejam, Portugal e Espanha estão dividindo o território mundial em duas partes. Será que os outros países europeus vão aceitar isso de boa? Pois esse será o tema do nosso vídeo, pois esse será justamente o tema do nosso próximo vídeo e último das grandes navegações, que são as navegações tardias, no qual explicarei sobre França, Inglaterra e Holanda. Certo? Então fica assim. E aí, ficou claro para você qual era o contexto no qual os espanhóis se lançaram para as grandes navegações? Qual era o intuito deles? Quais eram os objetivos? E o que tem a ver a Guerra da Reconquista com isso tudo? E sobre as navegações de Colombo, Magalhães e os tratados assinados, como Bula Intercoetera e Tratado de Tordesilhas. Ficou tudo certo? Se você gostou da forma como expliquei aqui, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para o crescimento do canal. E lógico, e antes de encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilian, a Diva, que é o tratado que organiza todo esse canal. Muito obrigado, amor. E também não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!